Vascaíno não tem um minuto de sossego. Não é surpresa para ninguém de que o Jorge Salgado estava e está louco para vender o Vasco. Que mais cedo ou mais tarde, essa possível venda estaria aí na pauta dos principais jornais, dos principais meios de comunicação do país. É claro que essa mídia corporativa tem um interesse especial nessa SAF adesa, porque provavelmente tem interesses financeiros envolvidos nessa jogada toda. Jorge Salgado faliu como gestor, faliu desde o início, quando foi disputar a eleição de 2020 e perdeu no dia 7 para Luiz Roberto Levenciano. Começou ali a saga do Jorge Salgado, do Dique Vigarista da Colina. Porque esse Jorge Salgado nada mais é do que o Dique Vigarista. Vive fazendo manobras, enganando o torcedor, enganando todo mundo, diz uma coisa e faz outra. Para ele não existe lei, não existe poder. A arrogância tomou conta desse ser. Não adiantaram os anos de vida, que ele já está mais para lá, muito mais para lá do que para cá, para poder colocar um pouco de humildade nesse cidadão. Um cidadão arrogante que acha que consegue tudo ludibriando, enganando e comprando. E de certa maneira, ele tem razão. Porque onde existe picaretagem, onde existe gente que pensa como ele, sempre vai ter uma forma de colocar dinheiro ali, colocar dinheiro aqui, e assim vai comprando todas as pessoas que ele precisa para poder obter os seus resultados. Mas mentira tem perna curta. E da mesma forma que ele tenta fazer, só que de uma maneira ilegal e imoral, comprando as pessoas, vai chegar um ponto em que ele vai esbarrar na legalidade, vai esbarrar na inteligência, vai esbarrar na resistência dos seus oponentes. Baseado nisso, eu acredito que essa divulgação de venda nada mais é do que uma propaganda para que ele possa implantar o que ele quer no Vasco. Os beneméritos, segundo ele, estão todos na mão dele. Digo, não beneméritos, os conselheiros estão todos nas mãos dele, porque ele pode obter o que ele quer, a quantidade de votos que ele deseja ali, fazendo os seus acordos. Mas será mesmo? Os grandes ditadores, os maiores ditadores da humanidade, caíram. Eles também pensavam da mesma maneira e foram traídos em um determinado momento. Os dias do Jorge Salgado, na minha opinião, estão contados. Ele pode implantar esta SAF de forma ilegítima, de forma ilegal, arbitrária, mas ela vai cair por terra. E caindo por terra, ele vai se endividar mais do que ele pensava. Porque ele pensa em ganhar milhões e vai acabar se enrolando todo com ações judiciais que terá que pagar. Eu não tenho dúvidas de que, como diz o nosso amigo Alexandre Laureano, a verdade prevalecerá. Apesar que vivemos num país de merda, de mentes brilhantes, porém, em sua grande maioria, voltada para o mal, para os seus interesses pessoais, e aí seguimos
nesta merda que se encontra este país. Um país de alguns privilegiados, entre eles esse velho decrépito chamado Jorge Salgado. Essa múmia que já deveria estar descansando em sua casa, cuidando dos seus bisnetos, ainda está aí buscando recuperar dinheiro que perdeu fazendo maus negócios. O Vasco nunca esteve à venda. Para o Vasco se transformar numa SAF, ele precisaria de um amplo debate e de que todas as possibilidades outras não existissem, não fossem viáveis. Aí sim se pensaria em vender o futebol do clube. Essa onda de SAF no Brasil nada mais é do que jogada dessa minoria que detém a maioria dos recursos financeiros que nós possuímos aqui no Brasil. É lamentável que essa elite podre pense somente em si e não queira um país forte. Pensam somente em lucrar e que se dane o pobre e o assalariado. E assim é no Vasco da Gama. O pobre do torcedor vascaíno fica esperando ansiosamente pelo dia de jogo do Vasco, da sua paixão. E aí amargamos segunda divisão, perdendo para times pequenos, montando times medíocres de jogadores encostados. Essa é a visão desse empresário falido, porque com ideias ultrapassadas, pensando somente em passar a perna nas pessoas. Assim é esse presidente fake que administra o clube por uma liminar. Há de chegar o momento, e eu falo isso tem mais de ano, que se a torcida não abraçar essa causa e não colocar para correr o Jorge Salgado, porque ele acha que ele é intocável, como todos os ditadores, mas basta uma prensa, um aperto bem dado para correr, porque todos esses ditadores são covardes. Porque o que ele está fazendo no Vasco nada mais é do que uma ditadura. Ele está impondo as suas vontades sem passar pelo crivo dos torcedores, sem passar pelo crivo da crítica para ajustar os parâmetros para se chegar a um consenso. E quem governa dessa maneira, quando cai, nunca mais se levanta. Jorge Salgado está marcado na história do Vasco pela pior gestão que esse clube de futebol já teve. Existem aí jornalistas defendendo essa gestão porque todos estão interessados em uma única coisa: tirar proveito pessoal. O canal Vasco Sem Filtro vai sempre ficar do lado certo, do lado honesto. Eu não estou aqui defendendo o candidato A, B ou C, mas eu estou sim defendendo a ética, a moral e os bons costumes. Eu nunca fui e nunca serei conservador. Eu acho que o mundo caminha para frente e nós devemos nos adequar aos tempos. Um grande abraço para você, vascaíno, que tenha um pouco de esperança em seu coração, que tudo isso mudará e nós recuperaremos o que é nosso de direito e nos trará ainda muitas alegrias. SAF, Adesa, nunca, o Vasco nunca esteve e nunca estará à venda. Somos resistência e seremos sempre.